Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes e também quero saudar com a graça e a paz de nosso Senhor aqueles que estão nos ouvindo através da rádio. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 17, Atos, capítulo 17. Versículo de número 16 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, que contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito o Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente, esse que adorais sem conhecer é precisamente, espera que eu me perdi, 23, aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu nome e também ouvirmos a Tua palavra.
Senhor, venha, ó Deus, usar da minha vida com graça, com poder, nesta noite, Senhor. Ó Deus, não tenho nada de mim mesmo a oferecer, mas, Senhor, a não ser aquilo que a Tua graça tem proporcionado através da Tua bondade infinita. Venha preparar os corações para ouvir a Tua mensagem nesta noite. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por tudo e por esse privilégio de pregar em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos me perdoem, mas saiu da página aqui do tablet e aí eu perdi a leitura. Bom, meus irmãos, passei umas semanas bastante agitadas com os trabalhos de exegese do mestrado e também com as pregações intensas esses dias. Estivemos ali terça-feira pregando, dando discipulado. Quarta-feira fomos para Moreira César. Na quinta-feira estive pregando aqui na igreja. Hoje de manhã preguei aqui também na escola bíblica. E hoje à noite o Senhor me dá essa oportunidade de estar aqui também falando. Além disso, estive visitando algumas pessoas e recebendo visita também em minha casa. Meus parentes do Rio de Janeiro vieram e eu tive que dar alguma atenção a eles. E um sobrinho me pediu para que eu o levasse até a Basílica, porque ele queria conhecer a construção ali em Aparecida. Ele é do Rio de Janeiro, nunca teve a oportunidade de ver a construção, e ali eu levei ele, resolvi levá-lo. E ele observou toda a construção, realmente muito luxo, caríssima. A gente acha que nós temos alguma coisa. Quando você vai numa construção daquela, com uma arquitetura daquela, uma engenharia daquela, você vê o quanto nós, em nossas igrejas, somos muito simples, realmente. As pessoas falam, às vezes, de igreja evangélica, mas ali eu tenho, assim, convicção que o gasto para aquele empreendimento é um gasto de bilhões. Recentemente, nós estamos aqui lutando para colocarmos 20 placas solares aqui nessa igreja. E com muita dificuldade, sem condições, tentando angariar fundos. De uma só vez, foi instalado lá na Basílica 7.200 placas. E muito mais, com potência muito maior. Para você ter uma ideia do dinheiro. As portas, né, da Basílica, portas de madeira, que tinha mais de 1 palmo de largura. Toda a estrutura de mármore, tudo construído, ouro, obras de artes caríssimas, caríssimas, em madeira entalhada, muitas importadas que vieram da Europa. Muito, muito dinheiro, muito dinheiro. Realmente, uma arquitetura de tirar o fôlego. Quando você olha para aquelas coisas, realmente você pode dizer, não é feio, é bonito, tá? É bonito, bacana. Mas o que me chamou mais atenção é que as pessoas, elas iam até as portas daquele lugar e elas colocavam as mãos naquela porta. Ficava uma multidão em várias portas de entrada e colocavam as mãos na porta, como se ali eles recebessem alguma bênção daquele objeto. E outros se aglomeravam para ver imagens que supostamente, milagrosamente, apareceu em um rio, crendo em histórias e tradições que são passadas. Pessoas que levavam cabeça, pé de cera, olho de cera, para ser queimado em uma sala de milagres, supostamente crendo que receberiam talvez a visão, ou um pé novo, ou um braço novo, e ali levavam até aquele lugar para acender e derreter aquela vela e pedir uma graça. Mas o pior de tudo é que em
todos os lugares havia a seguinte inscrição: casa da mãe. Nenhuma referência a, por exemplo, casa do Pai, ou casa de Cristo, mas casa da mãe. Literalmente é o que estava escrito. QR Codes nos bancos, né, para contribuições, ofertas e dízimos para a casa da mãe. Esculturas que apresentavam representações e imagens de Deus Pai, e Deus é Espírito, e Deus Filho, como se em situação de submissão, naquelas imagens, eles coroavam a mãe, a dona da casa. E em vários lugares haviam descrições: a mãe da misericórdia, a mãe do amor, a mãe da graça, a mãe da igreja. E, sinceramente, o meu espírito ficou indignado ao observar aquelas coisas. Indignado em ver a glória que pertence unicamente a Deus ser transferida para outrem. Quando o meu Deus diz que a minha glória não darei a outro Deus ou outrem. Ele diz que não existe outro Deus além dele. Os primeiro e o segundo mandamento deixa bem claro: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Esse é o maior dos mandamentos. E ao próximo como a ti mesmo. Resumiu Cristo o decálogo nessas duas partes. O segundo mandamento do decálogo diz para que não façamos imagens de escultura, nenhuma representação deste Deus que é totalmente transcendente e maior do que tudo. Um Deus que não cabe nem no universo, não pode ser representado por uma imagem. E se você quer uma imagem, você deve lembrar das palavras de Filipe, quando chega até Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Cristo olha para ele e diz: eu estou há tanto tempo contigo, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. É isso que basta. Cristo é a expressa imagem do Criador. Deus não ordena ao homem que faça a imagem, porque é Deus que faz a imagem. Nós fomos criados à imagem e à semelhança deste Deus Todo-Poderoso. Esta imagem que foi distorcida pelo pecado, mas é expressa totalmente na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a imagem de Deus encarnada, o próprio Deus que se fez homem. Esta é a imagem perfeita de Deus. Ficamos indignados, porque apesar de toda a arquitetura que dá fôlego, vemos multidões caminhando para o inferno. Essa é a realidade. Multidões que caminham para o inferno, totalmente perdidas. Foi mais ou menos esta situação que o apóstolo Paulo vivenciou quando chegou em Atenas. Aquela cidade repleta de ídolos para tudo quanto é canto. Foi esta situação que Paulo se deparou ao chegar naquela cidade na Grécia. Seu espírito se revoltou ao ver toda aquela imundícia, aqueles ídolos para todos os cantos, ídolos para todos os gostos. E nós também, da mesma forma, devemos nos indignar diante da idolatria. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz: filhinhos, fugi dos ídolos. Ele ordena isso. A idolatria, ela é algo realmente que deturpa a realidade do Deus
Criador. E muitos crentes hoje amenizam o falso evangelho. Parece que namoram com o falso evangelho. Inclusive reformados. Se aproximam tanto, conforme preguei hoje de manhã, se aproximam tanto do pecado, sem dar conta que ele pode tragá-lo. Assim estava aquele lugar, repleto de ídolos e de coisas que não glorificavam ao Senhor. O profeta Isaías, há 740 anos antes de Cristo, aproximadamente, no capítulo 40, versículo 18, ele faz uma pergunta a Israel: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? É um desafio que Isaías diz. E ele fala, o ourives, o sacerdote, pega o ouro, pega e faz o seu ídolo, pega a madeira, esculpe o seu ídolo e leva-o nos seus ombros. Mas Isaías diz, eu, o Senhor, carrego vocês até as cães, eu os sustentarei e serei o mesmo. Nós não carregamos os nossos deuses, mas nós temos um Deus que nos carrega em seus braços. O mesmo Isaías, no capítulo 40, versículo 25, diz, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. A quem você pode me comparar para que seja igual? E ele faz um desafio, venha. Deus anuncia as coisas futuras. Que Deus poderia fazer isso. Isaías 46, versículo 5, a quem me comparareis para que eu seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Deus diz, eu anunciei a salvação, eu executei a salvação, e eu a fiz ouvir, e nenhum Deus há além de mim, diz o Senhor. Realmente esse Deus, ele não é igual, ele é único. Esse Deus que nós servimos, que não é um Deus desconhecido, ele tem um nome. A frase que nós falamos, esse Deus, na verdade, ele é o Deus que nós servimos. E ele tem um nome, é Yahvé. Ele tem um nome, Emanuel. O Deus conosco, o Deus presente, o El Elyon, o El Shaddai, o Deus Altíssimo, o que está acima de todos os deuses, o Deus único e santo, que está presente aqui em nosso meio. A quem comparareis? Quem pode ser semelhante a mim? Deus está falando isso com o povo de Israel. O povo de Israel estava preocupado, porque foi anunciado o cativeiro, mas Deus diz que traria eles de novo. Eles diziam, Deus não se preocupa conosco, mas Deus deixa claro que Ele cuidava do seu povo. Deus não se compara com os ídolos. Deus não pode se comparar com nada, nada neste mundo. Você crê nisso? Amém? Talvez se a pregação iniciasse por aqui e terminasse aqui, você ia dizer, o título do sermão essa noite é idolatria. Ou talvez eu viesse aqui para dar hoje um estudo sobre o catolicismo romano. Mas não é sobre isso. Esses deuses que eu falei, são deuses que são facilmente detectados. São deuses que todo mundo sabe que não são deuses. São deuses que têm boca, mas não fala, têm olho, mas não vê, nariz, mas não cheira, tem mão, mas não anda, e pé, mas não se locomove, tem mão, mas não toca, não apalpa. Um Deus que não fala.
E sobre esse Deus, o Senhor diz que tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Por isso que são cegos, surdos, mudos, não sentem e não andam. Mas não é sobre esses deuses que eu quero falar. Há algo muito mais perigoso que assola a nossa congregação. Há algo mais perigoso que assola os nossos irmãos em outras igrejas evangélicas. Há algo muito pior e terrível que nós não podemos, às vezes, detectar tão facilmente. Eu quero ler aqui alguns textos e vou perguntar a vocês. E se você estiver ouvindo através do rádio, você vai dar pausa e vai responder. E aqui você vai tentar decifrar. Eu vou ler alguns textos aqui. Satanás venceu Jesus na cruz. Quem você acha que falou isso? Satanás venceu Jesus na cruz. Você deve estar imaginando, algum cara lá do Oriente, sei lá, um hindu, um satanista, né? Essa frase foi dita por Kenneth Copeland. Depois eu digo quem ele é. Você não está olhando para... Eu vou omitir o nome, senão você não vai adivinhar, né? Você não está olhando para mim, você está olhando para Deus. Quem disse essa frase? Morris Cerullo. Uma outra frase aqui. Nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga, se for da sua vontade. Não permita que essa palavra destruidora da fé saia da sua boca. Nunca vá até Deus e diga, se for da sua vontade. Não permita que essa palavra destruidora da fé saia da sua boca. Quem disse isso? Benny Hinn. Deus precisa receber permissão para trabalhar neste reino terrestre em favor do homem. Sim, você está no controle das coisas. Assim, se o homem detém o controle, quem deixou de exercê-lo? Deus. Frederick Price. O homem foi criado em termos de igualdade com Deus e podia permanecer na presença dele sem qualquer consciência de inferioridade. Kenneth Hagin. Aqui eu tenho as fontes primárias. E quem quiser fazer uma visita ao meu gabinete, eu posso pegar os livros. Esses homens, eles defendem um movimento chamado Movimento da Fé, ou confissão positiva. São homens adeptos do neopentecostalismo e que pregam a teologia da prosperidade. Que pregam que você deve enriquecer, que você deve determinar o que Deus tem que fazer, que há poder nas suas palavras, que as suas palavras são poderosas, que você deve mentalizar, você deve dizer, gerar aquilo no seu coração, no seu ventre, e aquilo acontecerá. Eles ensinam que você não deve aceitar a doença, que você não deve aceitar a luta, que você não deve aceitar o sofrimento e que você não deve aceitar nenhum tipo de dificuldade na sua vida. E se você está passando por isso, é culpa sua, você não tem fé. E a fé é gerada dentro de você. Ela não é um dom de Deus. A fé
nesse movimento se confunde com o próprio desejo do coração humano. Mas é claro, alguém vai dizer, Benihim é milionário, ficou milionário, Morris Cerullo também, Kenneth Reagan também, Frederick Price também, R. Soares também, Edir Macedo também, Valdomiro Santiago também. Sim, eles ficaram ricos, porque é óbvio, eles estão no topo da pirâmide. Eles pegam o seu dinheiro. E por isso eles enriquecem, porque eles estão no topo da pirâmide. E o que eu quero dizer é que você corre mais perigo com os falsos deuses evangélicos hoje do que com os ídolos de prata e de ouro, mas com os ídolos do coração, com os desejos da carne, que querem a saúde, a prosperidade, o sucesso, o poder, a riqueza. Porque ninguém pede para esse Deus criado segundo o seu coração, ninguém ousa pedir humildade, ninguém ousa pedir santidade, ninguém ousa pedir amor, ninguém ousa pedir ser parecido com Cristo, ninguém ousa pedir o aniquilar a si próprio, a diminuir e Deus crescer. Mas querem pedir a riqueza, o poder, o sucesso e a saúde. Meus queridos irmãos, nós devemos nos indignar com esses ídolos. O apóstolo Paulo, quando inicia a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 9, ele diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O que esses homens gananciosos, servos do diabo, o que eles estão fazendo é pregando e anunciando um outro evangelho que não é outro evangelho e que já é maldito desde o início. Paulo continua, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É o coach. Ensinar você a se dar bem, a ficar bom. É as doutrinas da prosperidade do neopentecostalismo. Me perdoe se aqui em nosso meio há algum neopentecostal. Não estou falando de pentecostais clássicos, mas estou falando dos adeptos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, das igrejas coaching, das igrejas liberais que pervertem o evangelho e questionam a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia tem erros e tem falhas. Paulo, ele disse ainda em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Seja anátema. A palavra anátema no grego é maldito. Paulo diz, ainda que seja eu que pregue outro evangelho, ainda que seja um anjo. Esses homens, conforme Colossenses, eles se baseiam e são enfatuados, ou seja, orgulhosos, cheios de si, em supostas visões e revelações. Ah, que eu vi um anjo, que o anjo me disse, que eu vi isso, que eu vi aquilo. Eu esbarrei no Espírito Santo e caí para trás. Meus irmãos, nós devemos estar indignados.
facilmente nos indignamos com os ídolos do catolicismo, mas devemos nos indignar com os ídolos pregados nas igrejas evangélicas ao nosso redor. Eles pregam um Deus que, na verdade, é um falso Deus. É um Deus segundo a imagem deles, um Deus que não pode fazer nada por eles. Esse Deus que eles pregam, ele é mal representado. Eles distorcem o Deus verdadeiro. Eles criam uma outra imagem do Deus verdadeiro. Um Deus impotente. Repare nas frases que ele tem que pedir a sua autorização para agir. Olha o absurdo, um Deus impotente para agir. Um Deus derrotado, porque ele não sabe o amanhã. Ele não sabe quando vem a desgraça, ou a morte, ou a doença, ou o anúncio do câncer, ou da doença, ou do carro que quebra, ou do acidente. Esse Deus não é capaz de ver o futuro. Quando o Deus verdadeiro diz: a quem me comparar? Anunciem as coisas que vão acontecer. Venham, discutam comigo. Se são capazes de anunciar. É um Deus impotente para curar. Ainda que eles digam que cura, quantos e quantos e quantos não são curados? Então é um Deus impotente. Eles distorcem o Deus verdadeiro. Eles dizem que Deus falou algo que não falou. Eles dizem que Deus prometeu algo que Ele não prometeu, absolutamente não. Ele disse a você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando seu filho fica doente, e esse Deus falso, retratado falsamente, não consegue curar, ou a cura demora, as pessoas ficam indignadas com Deus. Porque criaram a imagem de um Deus que não existe. É prometida a prosperidade, mas quando a empresa passa por dificuldade, cadê Deus? Aí você começa a murmurar, a blasfemar, porque você imaginou um Deus que não é real, não existe, é um falso Deus. Um Deus medíocre. Um Deus que não pode fazer nada. O Deus da cabana. O Deus do segredo que os crentes andam lendo, da cabana que os crentes andam lendo e assistindo. Um Deus panteísta. Misericórdia, meus irmãos. Como Paulo, se você um dia visitar um lugar desse, você vai ficar indignado com o que você vai ver. Você ficará indignado. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo estava na sua segunda viagem, ele tinha passado muitas dificuldades na Grécia, ele passou por grandes lutas em Tessalônica, ele chega em Bereia, a situação não era muito boa, e lá mandam pessoas para ir atrás dele, persegui-lo, e os crentes lá enviam Paulo para Atenas. Uma cidade super importante, uma das maiores cidades da Grécia Antiga. E lá em Atenas, Paulo se depara com algo, olha o que ele vê. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, os outros irmãos, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Então, Paulo, quando ele vê que aquelas pessoas não conheciam o Deus verdadeiro, havia um altar pagão em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é lado. Hoje não é diferente. Além do paganismo, do catolicismo, que você vê em todo lado, imagens, padaria,
Santo Antônio, padaria São Bento, padaria São Manuel, ônibus São Manuel, bairro onde se dá. É tanta coisa. A mesma coisa você vê em todas as igrejas. Cidadão estava aqui distribuindo folheto da igreja, na porta da igreja, para os membros irem para a igreja dele. É uma coisa ridícula hoje. Uma coisa chega a ser ridículo. E Paulo começa a discorrer com eles. O que ele estava falando? Ele estava falando o evangelho. Existem pessoas até sinceras que estão neste lugar. Conheci até crentes da Igreja Universal, que viviam uma vida triste, tiravam todos os seus bens, e olha, era uma pessoa que andava na rua, cria, que estava fazendo o certo, mas apresentaram um Deus falso para ela. E nós devemos ter misericórdia dessas almas. Quando o engenheiro, o irmão Manuel é engenheiro, eu tenho certeza que quando ele passa na rua e vê uma construção, a cabeça do engenheiro é o quê? Olha, que construção legal. O engenheiro olha para a construção. O pedreiro, quando passa na rua e vê alguém trabalhando, ele olha para os tijolos logo, olha lá para o pessoal trabalhando. O médico, quando passa em algum lugar, vê um acidente, tem aquele instinto, já vê, já olha. O dentista, a mesma coisa. Mas nós, quando vemos tudo isso, nós devemos nos indignar e devemos anunciar o evangelho àqueles que estão caminhando para a perdição. Devemos apresentar a verdade àqueles que, ainda inocentemente ou por ignorância, estão servindo de escravos para esses mestres da fé. E Paulo começou a debater com eles, e logo apareceram os filósofos. Existiam muitos filósofos na Grécia. Eles amavam a sabedoria. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O pessoal estava com a pulga atrás, quem é esse tagarela? Quem é esse cara? O que ele está perguntando? E tagarela não é só o cara que fala demais, não. Esse termo no grego era usado, tipo os pardais que colhem restos de comida. Ou aqueles andarilhos que entram na reunião pública e começam a pedir ou recolher lixo e procurar a comida. É alguém desprezível. Na verdade, eles estavam desprezando o que Paulo estava falando. Não estavam entendendo nada. Eles se achavam muito sábios. Os mestres da fé se acham sábios. Frederick Price diz: olha, você estava com raiva de mim porque eu tenho meu Rolls Royce, porque eu tenho a minha BMW. Eles se orgulham dos seus bens nesta vida, puro materialismo. Esquecem que Deus, Ele tem coisa superior para nós, em Cristo. E não se trata de bens materiais ou carro do ano. E nada de mal se você tiver. Mas seu coração não pode estar nisso. E esses filósofos, os epicureus, eram seguidores de Epicuro. Ele morreu 270 anos antes de Cristo. Ele acreditava que tudo acontecia por acaso. E a morte era o fim da existência. Então, para Epicuro, os epicureus eram filósofos que defendiam uma corrente que a morte era o fim da existência. Em outras palavras, morreu, acabou. Já encontrou algum epicureu nos dias de hoje que não sabe que é epicureu? Que diz para você: morreu, acabou? Assim eram os epicureus. E qual é o problema disso? Bom, se a morte é o final de tudo, somos materialistas, então
é o que Paulo ironicamente disse, né, zombando: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, essa era a questão. Se a morte é o fim, então Epicuro dizia que você deveria se entregar aos prazeres, que você deveria se entregar aos seus desejos. Afinal de contas, a morte acabava tudo. Então, viva a vida, deixe a vida te levar. Então, é esses filósofos que viram Paulo pregando e ficaram incomodados. Por quê? O que será que incomodou tanto a esses filósofos? Porque para eles a morte era o fim, mas Paulo estava falando de um tal de Jesus, que é Deus e se fez homem, e que morreu na cruz, porém, ele ressuscitou ao terceiro dia. Pronto, aí o negócio ficou feio. É um cara que morreu e estava vivo. Isso não entrava na cabeça dos epicureus. Como assim? E ele também dizia que nós ressuscitaríamos. Ah, então não pode, mas como? Agora esse homem é louco. O que esse tagarela está falando aí? Os filósofos não entendiam, porque Paulo diz em 1 Coríntios que a nossa sabedoria terrena não consegue entender as coisas de Deus. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Essa é a questão. Então os epicureus estavam confusos. E o pior, esse homem que é Deus e morreu pelos nossos pecados, ele manda que vivamos uma vida como ele viveu. Ou seja, enquanto os epicureus diziam: aproveite a vida, Paulo pregava que você deve abdicar da sua vida. Ih, agora o negócio ficou feio. Mas tinha outros também. Tinha os estoicos. Quem eram os estoicos? O nome estoico era por causa de um lugar chamado Estoa, onde o fundador do estoicismo era Zenon, era lá que ele pregava e ensinava, nesse lugar, chamado Estoa. E Zenon, ele pregava o seguinte, é da mesma época de Epicuro. Ele ensinava que Deus era tudo, um panteísmo. E o mundo se desintegrava e voltava a existir. Ou seja, haviam ciclos, o mundo ia acabar e depois ia voltar a existir, depois acabar, né? E aí ele dizia o seguinte: o mais alto objetivo do ser humano é viver de acordo com a sua razão e praticar virtude. É um embrião de salvação por obras, vamos assim dizer. Você pratica a sua virtude, né? Porque isso é importante, e quando o mundo acabar, a tua alma é única e volta a existir tudo, e você continua ali, a virtude, a razão. Você, para ter razão, tem que dominar as paixões, não se sentir atraído pelo prazer e não deixar vencer pelo sofrimento. Resumindo, virou o Dr. Spock. Para os mais velhos que assistiram a série, Dr. Spock era aquele cara que tinha um orelhão e não sentia nada. Ele não ria, não chorava, não sentia dor, não tinha sentimento. Então, Zenon está falando: você deve controlar os seus sentimentos, a paixão. Você vê que é dois extremos, os epicureus e os estoicos. E eles vêm debater com Paulo. E Paulo começa a razoar com eles, discutir no sentido de debater. E olha o que acontece. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Então, alguns ficaram curiosos. O filósofo gostava de debater. Então, faz favor, e qual é o lugar do debate? O Areópago. Vamos para lá. Queremos saber que doutrina nova é essa. Pense, todos que você vê ao seu redor, que estão nessas igrejas que adoram deuses falsos, né? Igrejas evangélicas que criam deuses segundo o seu próprio prazer, o seu próprio deleite, essas pessoas precisam saber sobre o Deus verdadeiro.
o único Deus. E a sua obrigação cristã é pregar o Evangelho. Então levaram Paulo até o Areópago, posto que, versículo 20, nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Olha, isso tudo é estranho, ressurreição. É um homem que é Deus, se fez homem, não tem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, a morte não venceu ele, nós vamos ressuscitar, haverá juízo. O que é isso? São coisas estranhas aos ouvidos daquelas pessoas. Versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer, ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eles eram religiosos, sim. Paulo está dizendo, vocês são religiosos. Esses dias, eu estava de carro, vindo de São José. E aí, quando eu passava na Dutra, eu via pessoas, uns carregando cruz de madeira, outros carregando velas enormes, outros carregando imagens pesadas, outros simplesmente caminhando, idosas até, pessoas idosas, homens, mulheres idosos. Parei num posto, pessoas dormindo no posto à noite, para continuar sua peregrinação até a Aparecida. Vejo pessoas que se amontoam em templos gigantescos, na sexta-feira da vitória, no culto do poder, na fogueira santa de Israel, comprando seus objetos miraculosos e dotados de alguma mandinga, alguma coisa que possa dar vitória. É o sabonete de mirra, é o sal grosso, é o óleo de Israel, é a azeitona da oliveira onde Jesus orou, é o pedaço da cruz, é a pena do anjo, é o tijolo não sei das quantas, e as pessoas vão e se amontoam nesses lugares. Não podemos dizer que não são religiosos, eles são religiosos sim, são religiosos. Rezam o terço fielmente, recitam o Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, e fica repetindo aquilo Hare Hare, Hare Hare, toda a vida. São religiosos, oferecem os seus sacrifícios. E Paulo começa pegando isso, olha, eu tenho visto que vocês são acentuadamente religiosos. Vocês são religiosos, vocês querem adorar alguma coisa. E por que ele diz isso? Versículo 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha, era tanto Deus. Imagine, Gabriel, era Deus para tudo quanto é canto. Era um altar com Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal, Deus tal. No próprio Areópago, existiam várias salas para adoração. Ao Deus Baco. O escritório era do Deus tal. Serviam de cultos também ali no Areópago. E todo lugar tinha Deus, Deus para tudo quanto é canto. Mas Paulo, com perspicácia, ele vai chegar até aquele povo, ele vê um altar, que é o altar ao Deus desconhecido. Ele diz, ó, eu vejo que vocês são tão religiosos, porque eu vi que tem tantos deuses, e eu vi no meio deles um altar ao Deus desconhecido. E sabe por que tinha esse altar do Deus desconhecido? Porque há 600 anos atrás, da época de Paulo, que Paulo esteve em Atenas, houve uma peste terrível. E os antigos acreditavam que era uma punição dos deuses, mas eles não sabiam qual o Deus que estava punindo eles. Então um poeta grego daquela época teve uma ideia maravilhosa. Vamos soltar um bando de ovelha preta e um bando de ovelha branca. E essas ovelhas vão andar. Na cidade do Deus que ela parar, no lugar onde ela parar, a gente constrói
um altar para aquele Deus e sacrifica ela. E se for esse Deus, a praga vai parar. Aí parava lá em Artemis, aí vamos lá matar ela. Pum, Afrodite, vamos matar, pum. É Júpiter, aí matava lá, pum, aí fazia. Tá? E ia oferecendo. Só que quando a ovelha parava num lugar que não tinha nenhum Deus ali naquele lugar, aí eles, bom, a gente não sabe que Deus é esse. Às vezes é esse Deus, então é o Deus desconhecido. E eles faziam um altar ao Deus desconhecido e ofereciam o sacrifício. E Paulo, com muita sabedoria, ele diz, olha, é esse Deus desconhecido de vocês que eu anuncio. E aí ele começa a anunciar o evangelho de verdade. Ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então ele começa falando que esse Deus desconhecido era um Deus cognoscível, que podia ser conhecido. E ele estava ali para revelar quem era esse Deus, que eles não sabiam quem era. Era esse Deus que eles estavam anunciando, que ele estava anunciando. E ele diz que além de cognoscível, esse Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fez o céu, a terra e tudo, e ele não pode ser representado, e ele não pode ser servido pelos homens. O que você pode dar a ele? O que você pode dar a esse Deus em troca de algo? Você vai dar 100 para ganhar 1000? Como assim? Como você vai comprar a Deus? Esse Deus não é servido por mãos de homens. Ele é o Criador, inclusive, do primeiro casal, Adão e Eva. De um só ele fez toda a raça humana. Ele é o Criador do homem. Olha o que Paulo está revelando a eles. Este Deus transcendente que vocês não conhecem, ele é cognoscível. Ele criou todas as coisas, ele se revela. Ele criou o homem. Ele criou o homem. É tolice você servir a ele. Você não pode servir a ele com suas mãos, a não ser, obviamente, adorá-lo e ser grato a ele. E Paulo continua, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus se revela, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse Deus não só é o Criador, mas ele é o sustentador. Nele nos movemos, nele existimos, por ele somos sustentados. Esse é o Deus que você deve pregar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu colega que se diz evangélico, mas não conhece o evangelho. Parece ironia hoje, nos dias de hoje. Sabendo, pois, versículo 29, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Agora ele está pregando o evangelho. Ele diz, olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Deus te chama ao arrependimento. Ele convida a todo homem que se arrependa dos seus pecados. Imagine Paulo falando isso dentro da Areópago. A maioria das igrejas evangélicas hoje não sabem mais da necessidade do arrependimento, não sabem mais o que é o evangelho, não sabem mais pregar o evangelho, que a pregação do evangelho exige que o homem se arrependa e creia em Jesus como Senhor e Salvador. Se você está aqui hoje, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem ordena isso não sou eu. O que Paulo diz aqui é que este Deus desconhecido, talvez para você,
Ele ordena que o homem se arrependa dos seus pecados. Versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí Paulo, depois ele segue a pregação, mas eu vou parar a leitura por aqui. Paulo, então, ele prega o evangelho raiz, como tem que ser pregado. Olhe todas as pregações do evangelho na Bíblia, todos convidam ao arrependimento e à fé. Todas as pregações. Ninguém fala, vá para a igreja se você quer ganhar dinheiro, venha para a igreja se você quer ficar rico, venha para a igreja se você quer prosperar, venha para a igreja se você quer ser curado. Vai lá na minha igreja, é muito legal, lá tem um grupo de futebol, lá tem um grupo de dança, lá tem não sei o quê. Não. A pregação do evangelho requer arrependimento e fé. E Paulo diz, ele ordena que vocês se arrependam e ele ordena que vocês creiam. Há um nome que você precisa crer. Ele acreditou isso a um homem, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Acreditou a Cristo. Ao ressuscitá-lo dentre os mortos, Jesus está vivo. Esse é o evangelho, Cristo está vivo. Muitos esqueceram disso. Ele determinou um dia que julgará todos os povos. É o que Paulo disse aqui. Esse Deus que está vivo virá e julgará todos os povos. Paulo prega então sobre o Deus verdadeiro. Ele fala sobre Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Meus amados, como podemos aplicar isso para nós hoje? Eu creio que algumas aplicações eu já fiz ao longo do sermão. Mas eu digo a você, primeiro, que o maior perigo, embora para alguns que namoram o catolicismo é um perigo. Mas o maior perigo talvez para você não é esse. E talvez também não sejam os mestres da fé. Eu acho que você não cai mais nessas lorotas dos coaching, da teologia liberal que desacredita a Bíblia, ou daqueles que prometem coisas que Deus não prometeu. Talvez esse não seja o seu maior perigo. Mas talvez o maior perigo é que você mesmo, pessoalmente, tem criado um Deus que não existe. Você mesmo tem buscado as coisas desta vida, ao invés de buscar a excelência das coisas do céu. Talvez você criou deuses dentro de você. O Jesus que você talvez creia seja um Jesus totalmente distorcido. Talvez um Jesus que você cobra dele algo, como se ele fosse obrigado a te dar algo, ou responder a sua oração como você quer, ou você pudesse controlar a salvação de alguém, distorcendo muitas vezes as Escrituras, fugindo da soberania dele e do controle dele em todas as coisas. Talvez você esqueceu que esse Deus, ele é o Deus criador de tudo, ele é o Deus que controla todas as coisas, é um Deus que amou você, deu a vida por você, ele te escolheu, ele te salvou, ele buscou você, lá onde você estava, no pecado, não foi você que o buscou, foi Deus que buscou você, desde o começo é assim, ele te chamou, esse é o Deus verdadeiro que nós estamos apresentando a você, aqui nesta noite, que está nesta igreja. Ainda há evangelho sendo pregado, a nossa igreja não é a única, eu louvo a Deus pelas diversas igrejas espalhadas por este país, que pregam o evangelho ainda saudável, o evangelho do arrependimento e da fé. Porém, eu reconheço que são poucas. E isso tem causado, e você não deve ficar tranquilo diante disso, tem causado indignação em você. Daquele parente seu que diz, todo caminho leva a Deus. Como você pode se calar diante disso? Quando sua mamãe e seu papai dizem, minha filha, tudo bem, mas todo caminho leva a Deus.
quando o seu filho, o seu marido está perdido, muitas vezes vai na igreja, mas imagina um Deus segundo a concepção dele. Está na hora de você parar e dizer a ele: olha, esse Deus que você está criando, ele não é um Deus verdadeiro. Ele não é um Deus verdadeiro. O apóstolo Pedro, ele diz, em 2 Pedro 2, 1-3, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina condenação. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa dessa gente, o evangelho tem sido blasfemado por muitas pessoas. Quando eu me converti, há 35 anos atrás, você ia num lugar e alguém via você como crente, você era uma pessoa honrada, de respeito. Se você chegasse num lugar para pagar alguma coisa e esquecesse o seu dinheiro, e eles soubessem que você é um pastor, ou um crente, ou um cristão, eles diziam: pode ficar tranquilo, volte quando você puder, porque ele sabia que você ia pagar. Sabia que você ia pagar. O outro extremo começava a perseguir você, começava a fazer chacota da nossa cara, por causa do evangelho. Hoje, ninguém te persegue mais pelo evangelho, mas por causa dos maus exemplos e maus testemunhos de pastores e de muitos que se dizem crentes. Hoje, se o cara for na loja, é o contrário. Eles dizem: chegou um pastor ali, nossa, esse cara é 7-1, vai roubar tudo aqui, vai querer dar o golpe. Você convida alguém para ir na igreja, essa pessoa diz: mas vão levar meu dinheiro lá, vão. Irmãos, é triste o estado do evangelho, por isso Pedro diz aqui: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa disso será infamado o caminho da verdade, e também movidos por avareza, farão negócios de vós com palavras fictícias, para eles o juízo a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da igreja. Essa é uma noite de reflexão, convido você a ficar de pé. É uma noite de ceia. Qual o Jesus que você criou dentro do seu coração? Qual o Jesus que você criou segundo a sua imagem? Qual o Jesus que você pensa que é Jesus, mas de repente é Genésio, alguma coisa desse tipo? Não é o Jesus das Escrituras. Que essa palavra leve você a refletir e deixe você indignado quando você vê a idolatria. Não seja seduzido pelas construções lindas e maravilhosas, com pedras de mármore e esculturas caríssimas. Não seja seduzido pelas promessas de prosperidade, de saúde e de riqueza. Não seja seduzido pelos treinadores, os coaching de igreja ou o evangelho da teologia liberal. Que o evangelho de verdade, desse Deus, que é desconhecido talvez para alguns, ele seja real na sua vida. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu peço você que medite sobre isso hoje. Você serve ao Deus verdadeiro ou Deus é desconhecido para você? Vamos orar. Deus poderoso e eterno, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo pelo teu cuidado, pelo teu amor conosco, pela tua repreensão que é doce ao nosso coração. Eu te agradeço pelos que o Senhor escolheu trazer aqui hoje, porque foi da tua vontade que viessem aqui, e também nossos visitantes que o Senhor escolheu a dedo para estarem aqui hoje, porque foi do teu agrado que ouvissem esta palavra. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor,
Eu peço, livra-nos, Senhor, de qualquer concepção errada a teu respeito, da tua pessoa, do teu Filho, do teu Espírito. Deste Deus trino, poderoso, maravilhoso, Criador, Salvador, que nos convida a nos arrepender a cada dia, a mudarmos de vida e a crermos no nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo. Que vidas aqui se entreguem a Ti hoje, Senhor. Que crentes, Senhor, que tinham talvez uma imagem distorcida a Teu respeito, venham entender, Senhor, os perigos de fabricarmos deuses em nossos corações. Ah, meu Senhor, Tu não precisa ser servido ou carregado por mãos humanas. Tu és o Deus que nos carrega desde a nossa infância. Senhor, Tu és aquele que me carregou no ventre da minha mãe. Quando eu não tinha chance alguma de nascer, o Senhor me trouxe a vida. O Senhor me sustentou, me sustenta até hoje, e a Tua palavra, ela traz um consolo, porque o Senhor me carregará até a minha velhice. Senhor, que bom, conforme diz a Tua palavra, coisa que nunca se viu, um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Nós não carregamos deuses em nossos braços, mas o nosso Deus nos carrega. Obrigado pela Tua palavra, Te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.